Saudações ecológicas. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo o seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa é a série Natureza Selvagem, onde abordo desastres ecológicos causados pela ganância e negligência do homem em relação ao meio ambiente. Com participação especial, Marcelo Costa, educador ambiental da cidade de Carapicuíba. Então vamos lá? Dia 16 de novembro de 2002, onde ondas avançam e retrocedem nas praias e zonas rochosas da Galiza em um cenário belíssimo habitada por aves marinhas e tartarugas. Misteriosamente uma mancha negra surge do mar na Costa da Morte no noroeste da Espanha, afetando cerca de 200 quilômetros. O que teria acontecido? Perplexa, autoridades não imaginavam que seria os primeiros registros de uma catástrofe ecológica. Em poucos dias a maré negra contaminaria mais 75 praias, causando a morte do ecossistema local. A fauna marítima da região corre o risco de desaparecer. Uma crise na indústria pesqueira que empregava indiretamente 28 mil pessoas é afetada por conta do acidente ambiental. Voltemos um pouco na história para compreender o que aconteceu de fato. Quarta-feira, 13 de 2002, o Prestige está à deriva ao largo da Galiza, no meio de uma forte tempestade. O petroleiro, construído em 1976, em seu interior, 77 mil toneladas de grude. Devido à força da tormenta, um dos tanques começa a vazar devido a um rombo no casco. Às 15 horas e 15 minutos o capitão emite um sinal de socorro. Durante 6 dias o navio fica à deriva no Oceano Atlântico, deixando, atrás de si, um rastro de combustível. O silêncio é interrompido com um som estridente. Como um ser vivo, o navio range e treme. Era um sinal para abandono total do navio. O petroleiro, Prestige, se parte ao meio, lançando para o fundo do oceano 125 mil toneladas de óleo pesado que transportava na costa da Galiza, Espanha, equivalente a 250 piscinas olímpicas. Uma maré negra ininterrupta surge no oceano, espalhando a morte, provocando a maior catástrofe ecológica europeia. O primeiro grande acidente envolvendo embarcações que gerou repercussão internacionais, envolvendo o navio transatlântico Titanic, ocorreu no ano de 1912, culminando na morte de mais de 1,5 mil pessoas. A partir deste ocorrido, passou-se a dar uma maior atenção a acidentes com embarcações. No ano de 1914, foi organizada a primeira Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Essa convenção abordou assuntos referentes à prevenção de acidentes, a fim de elevar as chances de sobrevivência da tripulação. Foram tomadas medidas como proibição de transportes de elementos que viessem a causar algum tipo de dano para a tripulação e para o navio. Uma catástrofe ecológica e econômica teve início em 13 de novembro de 2002, quando em agitado alto mar o petroleiro Prestige apresentou um vazamento. Ele foi construído em 1976 com um deslocamento de 42 mil toneladas. Para você ter uma ideia, a quantidade de óleo levada pelo Prestige é o dobro da que levava o Exxon Valdez. No ano de 2002, no dia do acidente, estava o petroleiro com 26 anos e apresentava-se indícios de fragilidade na estrutura do navio. Não possuía casco duplo, com 3 metros de distância entre a parede interna e a externa. Seus irmãos da mesma classe já não navegavam mais. Haviam todos sido reprovados nas últimas inspeções da classificadora. A empresa fretadora é filial de um poderoso consórcio russo com base na Suíça, considerou o navio apto para o transporte de óleo pesado, ocultando as verdades, condições precárias e não adequadas para o transporte. Prestige, no mesmo ano, passou por uma manutenção deficiente, o que levaria a uma falha estrutural. O navio-tanque já havia sido denunciado 2 vezes em 1999 em Nova York e Roterdã.
Por não cumprir com normas de segurança, o Prestige foi inspecionado pela última vez em 1999 de acordo com o Ministério Espanhol. O capitão Mangouras não imaginava que logo estaria envolvido numa crise internacional, quando o navio que comandava enfrenta uma tempestade na região do Golfo de Biscaia. Um dos 12 tanques do Prestige sofre uma avaria. Imediatamente, as providências são tomadas como pedido de socorro e procura navegar rumo a um porto seguro. A terra mais próxima era Finisterra, em espanhol, fim da terra ou fim do mundo, na região conhecida como Cabo da Morte. O Prestige já avistava a terra e, navegando deixando um rastro de óleo pelo mar, é obrigado a dar meia volta, pois as autoridades marítimas espanholas negam a entrada do navio em qualquer porto e, porém, as condições climáticas só pioram e o risco da avaria ficar maior só aumenta a cada hora que passa. Por fim, rebocadores forçam o navio a se afastar mais da costa em direção à costa portuguesa. Porém, o pior acontece: o navio logo apaga e fica à deriva. As equipes de resgate aéreo são acionadas para o resgate dos tripulantes. O Prestige, então, com 27 tripulantes, só restam a bordo o capitão, o imediato e o chefe de máquinas. São esses 3 homens que ficam e arriscam a vida para tentar salvar o navio de um desastre. Durante várias horas são feitas tentativas para um reboque, porém, quando é possível, os rebocadores afastam o navio cada vez mais para longe da costa, porém de águas mais abrigadas, e os levam para o mar turbulento. As autoridades da França, Espanha e Portugal se recusam a prestar assistência ao navio sinistrado. Os 3 rebocadores espanhóis de resgate recebem ordens para levar o Prestige para águas internacionais. As autoridades espanholas mandaram o navio para o mar aberto e aí a fenda abriu-se muito mais. Foi um erro afastar-se o navio. Era preciso conduzi-lo para o local mais calmo e aí retirar a carga. O Full ou ninguém queria o Prestige próximo da costa. E quando mesmo já se encontrava a 250 quilômetros da costa da Galícia e na divisa do mar territorial português, na qual é bloqueado por um destroyer da Armada Portuguesa, as condições do casco do navio deterioraram muito rapidamente. O fim era inevitável. O pior acontece: o Prestige avisa que irá se partir em 2 como um ser vivo. O navio range e treme, era o sinal para abandono total do navio. Não há mais nada o que fazer. Apesar dos esforços do seu capitão para arribá-lo para algum porto seguro, o velho navio é levado ao desastre. Então, 5 dias depois do início desse incidente internacional, o Prestige sucumbe às vaidades e ao não comprometimento de autoridades que poderiam ter resolvido tudo de forma simples. O navio se parte ao meio e logo afunda em uma profundidade de quase 3.500 metros, em águas internacionais, entre as costas da espanhola e portuguesa e francesa, porém 62 mil toneladas de fuel oil ainda estavam em seus tanques. Em questão de dias, 35 mil toneladas vão se espalhar por toda a costa da Galícia, na Espanha, parte da França e Portugal, sendo logo o pior incidente do já ocorrido nessas águas. Os prejuízos calculados ultrapassaram os 2,5 bilhões de euros. A indústria pesqueira de dezenas de vilas é diretamente afetada. Toda a população da região da Galícia encontra numa manhã suas praias cheias de óleo pesado. Mais de 100 mil aves marinhas morrem, crustáceos e mariscos são contaminados e toda a culpa é jogada sobre o capitão do Prestige. A imprensa mundial noticia erroneamente que o comandante foi negligente e não colaborou com a equipe de resgate. Uma grave crise política se instala na Espanha. Trocas de acusações entre políticos e ambientalistas chegam ao ápice quando 200 mil manifestantes saem em protesto nas ruas, brandando "nunca mais", cobram medidas enérgicas para evitar tragédia assim. O capitão explicou que propôs às autoridades espanholas impedir que o navio fosse à deriva,
fundeando o Prestige a 3,5 ou 4 milhas da costa com auxílio de 2 âncoras com 325 metros de comprimento de amarras. Ele propôs também, por 2 vezes aos rebocadores que o socorriam, que tentassem manter o navio fixo a algumas milhas da costa enquanto esperavam que o mar acalmasse. A cada proposta, recebeu uma negativa, segundo o capitão, que afirma não saber qual o motivo das recusas. Associações ecológicas, a oposição socialista na Espanha e numerosos habitantes da Galícia questionaram desde o início da crise a decisão do governo de afastar o navio, considerando de que escolha agravou a catástrofe. O governo espanhol defende-se afirmando que agiu de acordo com os conselhos de peritos e para evitar uma catástrofe econômica na região. O capitão Mangoras recebeu durante o interrogatório que teve momentos de pânico, admitindo não saber se o navio respondeu a todos os apelos da Torre de Controle de Tráfego Marítimo de Corunha. O Prestige foi um navio petroleiro de casco simples que afundou na costa galega, produzindo uma imensa maré negra que afetou uma ampla zona compreendida entre o norte de Portugal e as Landas ou Vendée em França, tendo especial incidência na Galícia num total de 2.500 km de costa que foi atingido, se tornando o pior desastre ambiental da costa atlântica da Europa. O governo espanhol utilizou tecnologia de ponta e digna de cinema para conter o vazamento de petróleo. O Nautilus é um pequeno submersível tripulado que pode chegar a uma profundidade de 6.000 metros, em que 1987 foi usado para explorar o navio naufragado Titanic, a 4.000 metros de profundidade. O submarino francês Nautilus selou 20 fissuras no casco do petroleiro, reduzindo o óleo onde vazava diariamente 120 toneladas de contaminantes afetando os recursos naturais de Galícia. Desde o início da catástrofe foram cerca de 330.000 os voluntários, a maior mobilização de toda a história, e de 35.000 soldados que colaboraram na escolha de mais de 50.000 toneladas de combustível misturado com água no mar e 43.000 toneladas misturado com areia e outros resíduos nas praias e rochosas. Essa atitude nobre evitou que os mariscos da região se extinguissem pela secagem do combustível. Na sequência desse desastre ambiental surgiu a plataforma Nunca Mais